Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 18 de outubro, a igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista. E nós vamos então meditar sobre São Lucas, lendo o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja celebra hoje São Lucas Evangelista, e eu queria trazer aqui para nós uma pequena reflexão, um pequeno estudo de um sacerdote, Padre Alexandre, e ele falou muitas coisas bonitas sobre São Lucas que eu queria meditar com vocês. O evangelista São Lucas nasceu em Antioquia, no seio de uma família pagã. Era médico, como se depreende de muitos indícios, e converteu-se à fé por volta do ano 40. Acompanhou São Paulo na sua segunda viagem e esteve ao seu lado na última etapa da vida do apóstolo. Autor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos. É o evangelista que melhor nos deu a conhecer a infância de Jesus. E foi ele quem registrou alguma das parábolas mais comoventes da misericórdia divina. Temos que agradecer hoje a São Lucas, que seja para nós um bom mensageiro, que anuncia a paz, que traz a boa nova, pois foi um fiel instrumento nas mãos do Espírito Santo. Transmitiu-nos um maravilhoso evangelho e a história do início da igreja nos Atos dos Apóstolos, movido pela graça da inspiração divina, mas também mediante o esforço humano de um trabalho bem feito, pois a ajuda de Deus não suplanta o empenho humano. Ele mesmo nos diz que redigiu a sua obra depois de ter investigado minuciosamente tudo desde o princípio, e que o fez de forma ordenada, não de qualquer maneira. Isso significa que São Lucas procurou cuidadosamente fontes de primeira mão, muito provavelmente a Virgem Maria, os apóstolos e até as pessoas que ainda viviam e que foram protagonistas dos grandes milagres que Jesus realizou, dos acontecimentos e os relatos. Ele sublinha expressamente que registra essas notícias trazendo a verdade, da maneira que as pessoas relataram, essas pessoas que foram testemunhas oculares. O seu próprio estilo literário assim o faz notar São Jerônimo,
indica como eram seguras as fontes de que ele se nutria para escrever. Graças a esse esforço e à sua correspondência às graças que recebeu do Espírito Santo, hoje podemos ler, maravilhados, as narrativas da infância de Jesus, algumas belíssimas parábolas que apenas ele registra, como a do filho pródigo, do bom samaritano, do administrador infiel, a do pobre Lázaro. Também é de São Lucas o relato da aparição do Senhor ressuscitado aos 2 discípulos de Emaús. Um relato muito especial, um relato muito comovente. Nenhum dos outros evangelistas nos mostra a misericórdia divina para com os mais necessitados, como fez São Lucas. Ressalta ele o amor de Jesus pelos pecadores, pois ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele relata com detalhes o perdão à mulher pecadora, a refeição na casa de um pecador como Zaqueu, o olhar de Jesus que transforma o coração de Pedro depois de negá-lo, a promessa do reino àquele ladrão arrependido, a oração por aqueles que insultaram Jesus quando ele estava sofrendo no Calvário, as mulheres e o empenho de Jesus para devolver a elas a dignidade, pouco consideradas naquela época, ocupam também um lugar muito importante no Evangelho escrito por São Lucas. A viúva de Naim, a pecadora arrependida, as mulheres galileias que põem os seus bens à disposição de Jesus e o seguem, as visitas do Senhor à casa das 2 irmãs de Betânia, Marta e Maria, a cura de uma mulher encurvada, as mulheres de Jerusalém que se mostraram compassivas com Jesus no caminho do Calvário. São todas figuras mencionadas e destacadas por esse evangelista. É muito o que temos a agradecer a São Lucas. Numa carta figurada ao evangelista, escreve aquele que mais tarde seria João Paulo I. És o único que nos oferece um relato do nascimento e da infância de Cristo, cuja leitura escutamos sempre com renovada emoção no Natal. Há sobretudo uma frase sua que me chama a atenção: e o enfaixou e reclinou numa manjedoura. Essa frase deu origem a todos os presépios do mundo e aos milhares de quadros preciosos. Permitiu que acompanhássemos tantas vezes a Sagrada Família em Belém e na sua vida cotidiana entre seus conterrâneos de Nazaré. Podemos deter-nos hoje a considerar a perfeição humana com que o nosso trabalho deve ser realizado, ainda que aparentemente não tenha importância. As obras bem feitas permanecem e é mais fácil oferecê-las a Deus, que as acolhe como um dom. O trabalho realizado com pouco esforço, sem interesse, sem nenhum cuidado com os detalhes, não merece ser humano e não permanecerá nem diante de Deus, nem diante dos homens. Vejamos hoje como levamos a cabo as tarefas que temos nas mãos, que são o que devemos oferecer ao nosso Senhor todos os dias. O grande amor que temos a Nossa Senhora move-nos hoje também a dar graças ao evangelista Lucas por ter nos apresentado a grandeza e a formosura da alma de Maria com uma fina delicadeza. Foi por isso que lhe deram, desde tempos muito remotos, o título de pintor da Virgem. E é por isso que muitos lhe atribuem a autoria de algumas imagens e pinturas de Nossa Senhora. Em qualquer caso, o seu evangelho é fundamental para o conhecimento e a devoção à Virgem e tem servido de inspiração a uma boa parte da arte cristã. Nenhum personagem da história evangélica, excluído Jesus naturalmente, é descrito com tanto amor e admiração como Santa Maria.
inspirado pelo Espírito Santo, São Lucas revela-nos os dons e a fiel correspondência da Santíssima Virgem. Ela é a cheia de graça, o Senhor está com ela, concebeu por obra do Espírito Santo e foi mãe de Jesus, sem deixar de ser virgem. Intimamente unida ao mistério redentor da cruz, será abençoada por todas as gerações, pois o Todo-Poderoso fez nela grandes coisas. Com razão, uma mulher do povo louvou-a entusiasmada e de forma muito expressiva. A sua fidelíssima correspondência é também retratada pelo evangelista. Ela recebe com humildade o anúncio do arcanjo sobre a sua dignidade de mãe de Deus. Aceita os planos divinos e apressa-se a ajudar os outros. Por 2 vezes, vemos a Virgem Maria ponderar as coisas no seu coração. São conhecimentos que apenas ela pode ter transmitido ao evangelista, dos momentos em que lhe abriu o coração e contou a sua história. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a obra de São Lucas, inspirada por Deus, nos ensina a cultivar uma relação direta com o Senhor, nos anima a recorrer frequentemente à sua misericórdia, a tratá-lo como amigo fiel que deu a sua vida por nós. Ao mesmo tempo, nos permite entrar em cheio no mistério de Jesus, especialmente nesse mistério da salvação. Ele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nenhum livro tem a virtude de aproximar-nos tanto de Deus como os que foram escritos sobre a própria inspiração divina. Por isso devemos aprender no Santo Evangelho o eminente conhecimento de Jesus Cristo. Como dizia São Paulo aos Filipenses, pois desconhecer a Escritura é desconhecer o próprio Cristo. O Evangelho deve ser o primeiro livro do cristão, porque nos é imprescindível conhecer Jesus. Temos que ler o Evangelho, contemplá-lo, até sabermos todos os traços da figura do Senhor. Quando abrimos o Santo Evangelho, temos que ter essa certeza que é o Senhor falando em cada um de nós. O Senhor nos chamou para que o seguíssemos de perto, para que andássemos com Ele. E o Evangelho vai nos ensinar isso. E São Lucas, de uma forma maravilhosa, vai nos mostrar todas as maravilhas realizadas pelo Senhor. São Lucas, que tantas vezes deve ter meditado nos episódios que relata, ele nos ensina a amar o Santo Evangelho, como faziam os primeiros cristãos. Nele encontraremos o alimento da alma, a fonte límpida e perene da vida espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, que maravilha podemos meditar um pouco sobre esse grande evangelista. E quando nós lemos o Evangelho de São Lucas, somos chamados a ler com este olhar, porque é justamente isso que São Lucas quis nos mostrar. A misericórdia, o amor de Jesus para com todos. E no Evangelho de hoje, São Lucas ele vai falar de uma segunda etapa da missão, quando Jesus prepara mais 72 discípulos e os envia. E algo que toca muito o meu coração é que esses 72 foram enviados de 2 a 2 antes de Jesus, na cidade e no lugar onde Jesus deveria ir. E essa hoje é a nossa missão, de ir, anunciar, de levar o amor de Deus e de preparar as pessoas para receberem Jesus. E esse envio desses 72 significa que a missão de evangelizar é de toda a igreja. Por isso Jesus fala, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus envia aqueles que ele preparou para que eles pudessem ir à sua frente,
para que eles pudessem fazer como João Batista, ir preparando o coração das pessoas para receber Jesus. E quando aqueles 72 são enviados, Jesus dá para eles poder e autoridade. Mas algo também que toca muito meu coração. Jesus estava treinando aqueles homens para que eles pudessem confiar plenamente em Jesus. Por isso o Senhor falou que eles não deviam levar bolsa, nem sacola, nem sandália. Eles não deviam ficar perdendo tempo, entre aspas, de cumprimentar as pessoas pelo caminho. Eles tinham uma missão. E nessa missão Jesus os capacita. Mas também Jesus quer criar no coração deles essa confiança no Senhor. Não levar bolsa, nem sacola, nem sandália. É justamente ir em nome do Senhor e confiar que Ele é o Deus da providência. E o mesmo Senhor que os havia enviado é o mesmo Senhor que iria à frente deles para que tudo e cada lugar que eles fossem, aquilo que eles não levaram, nem bolsa, nem sandália, nem sacola, eles pudessem receber como bênção nas casas e nos lugares que eles entrassem. Nós também hoje somos chamados para isso, para ter coragem de depender de Deus. Antes da oração eu quero só dar um pequeno testemunho. Durante todo esse tempo de caminhada, eu vivi algumas vezes, ou muitas vezes já, essa experiência de estar passando um momento difícil, mas de pedir a graça de Deus para, mesmo nos momentos difíceis, ser bênção na vida das pessoas. Assim como muitas pessoas também, passando momentos difíceis, foram bênção na minha vida. Porque quando nós agimos em nome do Senhor, nós não fazemos nada por nossa vontade, mas fazemos pela vontade daquele que tudo pode. E Jesus, então, Ele confere autoridade aos discípulos para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para principalmente dizer e proclamar e evangelizar que o reino de Deus estava próximo. Essa é a nossa missão. Todos precisam saber que o reino de Deus está próximo e que para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos nos converter para ser aqueles que foram chamados para a festa do grande banquete e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado pela vida do apóstolo, do evangelista São Lucas. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que conhece os corações. Quando chamou São Lucas, quando chama Lucas, é com esse propósito de ser esse grande evangelista, que narra também o nascimento da igreja nos Atos dos Apóstolos. Mas esse homem, esse servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, que vai nos narrar detalhes e momentos únicos, momentos especiais que marcaram a vida do Senhor aqui na terra. A começar dos relatos da nossa mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Senhor, muito obrigado, porque esse evangelho que custou o preço de sangue, a doação de muitos mártires, de santos e santas do Senhor, hoje nós temos acesso, hoje nós podemos alimentar dessa palavra. É por isso, Senhor, que eu te peço e o Senhor nos chama todos os dias, para não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes dessa palavra, que cura, que liberta, que transforma e que faz um homem novo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.